foi um avanço para a gente padronizar os tratamentos, a gente ver o que a gente vai tratar. Tem que ser menos de uma semana para dar certo tanto o recrutamento como a prona e como essas técnicas, não explicada por insuficiência cardíaca ou hipervolemia, e tem um fator de risco que tem que ser identificado e tratado para o paciente dar certo. Então, eu coloquei isso aqui porque a gravidade da doença, a severidade da doença importa nos parâmetros, os parâmetros do ventilador importam? Sim, importam muito, e as pessoas não estão ajustando adequadamente os parâmetros. Eu acho que é aí que a gente vai ter um espaço para evoluir e fazer esse ajuste mais delicado, mais fino da ventilação, de acordo com o paciente. Ajustar o volume corrente, ajustar a PIP, ajustar a pressão de platô, ajustar a driving, utilizar o ventilador de uma maneira mais adequada vai fazer com que mude o prognóstico desses pacientes. Então, assim, usar volume corrente baixo, né, o PIP mais alto nesses pacientes mais graves, a meta-análise que mostra que realmente o PIP mais alto melhora a mortalidade, a driving pressure mais baixa, e usar bloqueador neuromuscular importa, né? Então, a gente passou de uma fase que a gente, muito no passado, a gente curarizava todo mundo com pancurônio. Esses pacientes ficavam curarizados muitos dias, mesmo no protocolo inicial que a gente fez em 98, os pacientes ficavam curarizados, e a gente via muita neuropatia do paciente crítico com o curário, principalmente associado a corticosteroide. E depois isso foi se modificando, se foi falando que curar não era dava muita neuropatia, os pacientes ficavam com neuropatia, e isso estava prejudicando, e foi se diminuindo o uso do curare, até que surgiu esse trabalho em 2010, né, do professor Laurent Papazian de Paris, que ele já tinha um trabalho anterior, que ele utilizava cisatracur e tinha lavado o bronco alveolar e mostrava diminuição dos mediadores inflamatórios, e ele fez esse estudo controlado, randomizado, que vai mostrar para a gente o efeito do curare nesses pacientes críticos. Então, primeiramente, ele selecionou 1.326 pacientes, e ele randomizou 178 para uso do cisatracur e 182 para o uso de placebo. Então, aqui são as características, né, que esse trabalho que merece ser melhor visto. Cisatracur, 177 pacientes, 162 no placebo. Eles tinham mais ou menos 58 anos. Eles estavam usando volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito, uma ventilação minuto, o PIP de 9 nos dois grupos, e uma pressão de platô de 24. Então, eles estavam com uma driving pressure de cerca de 15 e uma complacência do sistema respiratório de 31, e sempre com uma fração inspirada de oxigênio de cerca de 80%. Então, eram pacientes, do ponto de vista mecânico, não tão ruins, mas do ponto de vista de troca gasosa, ruins com a PO2-FO2 de 100, 115. Pacientes mais severos do ponto de vista de troca gasosa, mas de ponto de vista de complacência, nem tanto, com SAPS-2 de cerca de 50, e a maior parte de pacientes médicos, pacientes clínicos, embora tivesse alguns pacientes cirúrgicos, e utilizavam a ventilação prona e óxido nítrico em cerca de 20% desses pacientes, e 40% estavam em uso de corticoide para choque séptico, e cerca de 80% desses pacientes eram com lesão pulmonar direta, lesão pulmonar primária. Essa é a característica desses pacientes do estudo. E o que ele mostrou? Que o uso do cisatracur endovenoso por 48 horas, e a dose é uma dose alta, contínuo, por 48 horas, melhorou a mortalidade desses pacientes, se corrigido para a pressão de platô e a gravidade.
e só teve uma melhora de mortalidade que foi sem correção para os pacientes com a PO2 e FO2 abaixo de 120. Para os pacientes em geral, essa mortalidade só foi significante se corrigisse para a pressão de platô e para a gravidade do paciente. E uma coisa que é muito discutida nos meios científicos é por que essa mortalidade ela só abriu cerca de 15 dias depois, né? Porque aqui no começo a mortalidade é igual, aí aqui são dias depois e o paciente ele sobrevive mais para o cisatracúrio aqui nos 90 dias, mas cerca de 15 dias depois que a gente vai ver o efeito da mortalidade. Isso não ficou muito claro por que isso vai ocorrer mais tardiamente. E o que eles viram nesse trabalho que chamou a atenção? Que quem usou cisatracúrio teve menos barotrauma e menos pneumotórax, significativamente menos barotrauma e pneumotórax no grupo do cisatracúrio do que do grupo do placebo. Então, tem toda uma discussão do editorial desse trabalho, que quem usou o curare teve menos assincronia da ventilação, brigou menos luta, briga com o ventilador mecânico. Isso fez com que eles tivessem menos barotrauma. E essa hipótese está sendo confirmada por esses estudos mais recentes, que você fazer esforço, ventilação assistida quando você está com a complacência muito baixa, pode lesar esses pacientes. Então aqui o mesmo slide anterior para considerar o uso de bloqueio neuromuscular nos casos mais graves, especialmente abaixo de 120, cisatracúrio, EV contínuo, a gente tem utilizado com frequência nesses pacientes mais graves. Como que está o uso do curare na prática? Então, de novo aqui o estudo SAFE, que vai mostrar para a gente que está sendo utilizado curare em cerca de 37,8% desses pacientes mais graves, mas também no moderado e mesmo no leve, se está cerca de 7%, aqui 18% do moderado está se usando curare. Na verdade, o curare, pelo trabalho do professor Papazian, seria uma indicação clara os pacientes com PO2 e FO2 abaixo de 120, aí que é a população que se beneficia, pacientes mais severos. Os pacientes moderados para leves, se você deixar eles respirarem um pouco na ventilação assistida, pode ser que seja benefício. Então isso aqui também vai ter que, com o tempo, acertar a indicação precisa do curare, que aumentar, e nesses casos aqui, principalmente no leve, diminuir, porque não precisa ficar curarizado um paciente que esteja com uma desconforto leve, né? PIP de 10, deixar suporte de preferência. Então isso vai ter que ser, com o tempo, se ajustar com aquele paciente que a gente deve curarizar. Quando que a gente usa? Sempre que a gente deixa o paciente com PIP alta, a gente usa curare. Por quê? Esse aqui é um trabalho lá do laboratório da Universidade de São Paulo, junto com Takeshi Oshida, um senhor japonês que ficou lá no laboratório, e está se mostrando que quando você tem pouco PIP, essas áreas mais dependentes da gravidade, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui a ventilação e aqui a impedância elétrica, mostrando que quando o PIP está baixo, esta área, se você medir a pressão pleural e a pressão do esôfago, você pode estar fazendo uns grandes esforços nessa área. Quando o PIP está baixo, a lesão é mais grave. Isso leva a lesão pulmonar com o tempo. Se o PIP for melhor ajustado e o paciente sincronizado, esses esforços locais vão ficar mais baixos e isso vai lesar menos o pulmão. Então está se mostrando cada vez mais, principalmente trabalhos do Takeshi Oshida lá do Japão, mostrando que esforços durante o paciente que está com um desconforto grave, isso pode lesar
o pulmão e não deve ser feito, e pode ser que isso que explique o resultado positivo do Papazian. Na prona, é uma outra indicação de sedação mais pesada, né? E a gente tem usado curare nesses pacientes porque durante a prona, se ele se movimentar, ou ele pode se extubar, ou pode soltar os tubos, então a gente tem utilizado sedação profunda e curare. Nosso centro está fazendo as ECMOs também, lá em São Paulo. Tanto o Hospital das Clínicas como o Albert Einstein são centros de referência de ECMO. E durante a ECMO, quando o paciente está grave, a nossa conduta também é deixar o pulmão aberto, com o PIP mais alto, deixar o pulmão parado e o paciente mais sedado e mais curarizado. Seria uma outra indicação do curare. Aqui só nos casos mais graves tem esses estudos CESAR que mostra que teve uma diferença de mortalidade, a gente tem utilizado. E tem lugares que estão pronando pacientes com uma hipoxemia refratária. Essa é uma revisão da Sociedade Internacional de Extracorpórea. Eles estão usando uma cânula na jugular, o Avalon, e nos pacientes muito graves, muito severos, eles estão utilizando o decúbito prono com a ECMO, e esse tipo de paciente tem que ficar curarizado também. Eles estão utilizando sedação e curarização para deixar neurobloqueado, porque é um paciente que tem que ficar parado, senão ele pode acabar lesando. Então, qual é a utilidade de la relaxação? Essa palavra é difícil de falar, lembrar dessa palavra. Relaxação muscular em paciente com síndrome de estresse respiratório agudo, quando e como nos casos graves, os casos severos, né? Severos de estresse respiratório agudo, cisatracuro, a evidência na literatura é cisatracuro endovenoso contínuo durante as primeiras 48 horas, nos casos graves, PO2 e FO2 abaixo de 120, e nós temos utilizado também quando o PIP está muito alto, nos pacientes pronados e nos pacientes em ECMO, porque tem se mostrado que o paciente muito grave, especialmente com a compliance muito baixa, tem que se usar curare, porque a sincronia com o ventilador, esforços musculares durante os casos graves podem aumentar a lesão associada à ventilação mecânica. Muitas graças.